Oi, gente. Então, agora a gente vai resolver a questão número 4 de equilíbrio de solubilidade. É uma questão bem parecida com a questão número 6 do polígrafo e que alguns alunos relataram que foi parecida com a prova do semestre passado, 2020/1. Então, tá, a gente tem o iodeto de sódio e 0,133 mol desse sal é adicionado em 1 litro de solução de 0,020 mol por litro de chumbo. E aí a primeira alternativa pergunta: haverá precipitação de PBI? Justifique sua resposta. E ela nos dá o KPS do PBI. Então, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo nessa situação, né? Nessa questão. Primeiramente, a gente tem um frasco, né? E nesse frasco a gente tem 1 litro, né? E dentro desse 1 litro a gente tem 0,2 molar de chumbo. Então, a gente vai pegar 0,133 mol do sal, do iodeto, e vai colocar junto nessa solução. Então, o que é importante a gente entender aqui é que tanto 0,2 molar de chumbo quanto 0,133 mol de NaI, todos estão em 1 litro, em um recipiente de 1 litro. E o que vai acontecer com esse nosso sal, né? Ele vai se dissociar. E aí vamos ter Na+ e I-. Mas como que a gente vai saber se vai ter precipitação, né? Como que a gente sabe se tem precipitação? Para isso, a gente precisa calcular o QPS, e se ele for um valor maior do que o KPS, então significa que vai ter precipitação nesse sistema, né? Então, para a gente calcular o KPS, como é que a gente faz? É as concentrações dos produtos, né? A fórmula original seria produto sobre reagentes, mas como os nossos reagentes são compostos sólidos, eles não entram nessa equação. Então, no equilíbrio de solubilidade, a gente só trabalha com as concentrações do produto, que são as espécies em solução. Então, como a gente quer saber se vai ter precipitação do PBI, então a gente precisa descobrir a concentração do chumbo e a concentração do iodo. Nunca esquecendo que a gente tem que elevar o nosso produto no coeficiente estequiométrico dele. Então, se a gente tem 2 iodo aqui, a gente vai elevar ao quadrado. E por que a gente tem 2 iodo aqui, né? Porque, olha só, olha para essa reação aqui do iodeto de sódio. Nós temos um sódio e um iodo. Por quê? Os dois têm carga mais 1 e menos 1, ou seja, mais 1 menos 1 dá igual a 0. Essa reação ela fica neutra. Só que aqui nesse caso, o chumbo ele é 2+. Então, para eu deixar essa reação neutra, eu preciso de 2 iodeto. Tranquilo? Então, como que a gente vai descobrir a concentração do iodo, né? A gente sabe que o nosso sal, o iodeto de sódio, a gente adicionou 0,133 mol. E a gente sabe que essa proporção é 1:1. Então, vamos ter tanto 0,133 mol de sódio quanto 0,133 mol de iodeto. Só que isso é a quantidade de mols e a gente precisa da concentração para adicionar nessa expressão. Então, para descobrir a concentração, é só a gente dividir pelo volume. E qual é o volume? O volume é 1 litro do recipiente. Então, a gente acaba tendo 0,133 mol por litro de iodeto. Então, completando ali as lacunas, a gente tem que KPS é igual a 0,02 e 0,133 ao quadrado. Da onde saiu esse 133, né? Saiu do que a gente acabou de calcular ali, que é a concentração do iodo. Mas e o 0,02, da onde saiu? O 0,02 é justamente o que o exercício já nos deu, porque ele já nos deu a concentração de chumbo naquele 1 litro. A gente não mudou o volume, então a gente não precisa calcular de novo a concentração dele, a concentração é a mesma. Então, o nosso QPS deu 3,53 vezes 10 na menos 4. Comparando com o KPS, a gente vê que o QPS é bem maior, né? O nosso KPS é na menos 8, é um número bem pequeno. Então, significa que vai ter precipitação nesse sistema. A letra B
pede para a gente calcular a concentração de todos os íons em solução. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai calcular a concentração pelo equilíbrio, porque a partir do momento que a gente tem precipitação, então a gente está formando um equilíbrio. Então, para calcular as concentrações, a gente vai utilizar o KPS agora. E o KPS tem a mesma fórmula do QPS, mas qual é a diferença, né, do KPS para o QPS? É justamente o equilíbrio. O KPS, ele é a constante de equilíbrio, a gente só usa quando a reação está em equilíbrio. O QPS, a gente utiliza em qualquer outro momento para prever alguma coisa. Então, é a mesma fórmula, né? Mas, então, como é que a gente vai descobrir quanto que tem no equilíbrio, né? A gente sabe que no início, lá no nosso becker, antes da reação acontecer, o que, que a gente fez? Lá dentro tinha 0,02 molar de chumbo. E depois disso, a gente adicionou 0,133 mol de iodeto de sódio. No equilíbrio, então, a gente vai ter 0,02 menos x e 0,133 menos 2x, né? Lembrando que o nosso x ele é correspondente ao coeficiente estequiométrico. Mas por que é menos? Por que a gente está diminuindo? Por que a gente está subtraindo uma quantidade dos nossos produtos? Porque a nossa reação precipitou. Então, se ela precipitou, significa que ela deslocou para os reagentes. Se ela precipitou, ela está novamente formando sólido. Então, ela está deslocando para os reagentes, mas, novamente, o nosso reagente ele não vai entrar no nosso cálculo porque ele é sólido. Compostos sólidos não podem entrar nessa expressão. Então, agora a gente vai substituir ali na expressão do KPS e a gente vai ter que, né, o nosso KPS, como o exercício deu, é 1,4 vezes 10 na menos 8, a concentração de chumbo vezes a concentração de iodeto ao quadrado. Putz, mas seria muito chato fazer uma Bhaskara aqui, né? Daria uma coisa muito absurda. Nem daria Bhaskara, eu acho que daria um polinômio aí de outro grau. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai aproximar a nossa concentração de chumbo de zero. Porque vejam que a concentração de chumbo ela é muito pequena em relação ao iodeto. Então, significa que, na realidade, nós vamos ter um número muito pequeno, próximo de zero. Então, a gente aproxima de zero para nos livrar de ter que resolver um polinômio, né? Então, agora que a gente sabe que a nossa concentração é zero, supondo, né? A gente vai supor e acreditar nisso, que a nossa concentração é zero, a gente vai poder isolar esse x, que é o que a gente precisa. Então, se a concentração de chumbo é igual a zero, significa que 0,02 menos x é igual a zero. Então, a gente sabe que o nosso x é igual a 0,02. E agora? Sabendo o valor do nosso x, a gente consegue descobrir a concentração do iodeto. Prestem atenção, vocês estão vendo que a gente isolou, a gente considerou zero para conseguir isolar o x, não que a concentração de chumbo seja zero redondo, 0, 0, 0. Não. Então, agora, substituindo a expressão, né, a gente sabe que a concentração do iodo é 0,133 menos 2x. Substituindo o nosso x pelo 0,02, a gente tem que a concentração do iodeto é 0,093 mol por litro. Agora que a gente tem a concentração do iodeto, a gente consegue descobrir a concentração de chumbo, porque a gente vai conseguir substituir a expressão ali no cálculo do KPS. Então, a gente sabe que o KPS é a concentração dos produtos e a gente tem a concentração do iodeto. Então, agora a gente tem a incógnita, que é a concentração do chumbo. Com isso, a gente chega que a concentração do chumbo em solução é 1,62 vezes 10 na menos 6 mol por litro. Então, observem a diferença de concentração desses dois íons, né? São os íons em solução. O chumbo realmente tem um valor muito pequeno, muito próximo de zero. E agora,
a letra C pergunta qual é a porcentagem de chumbo que permanece em solução, né? A gente descobriu, né, a quantidade em solução depois da precipitação. Só que ele quer saber a porcentagem, não a quantidade. A gente sabe que lá no início a concentração era 0,020 mol por litro. Então a gente sabe que essa é a nossa quantidade total. Então, 0,020 é o nosso 100%. E a quantidade que a gente calculou agora em solução é o nosso X. Calculando isso, temos que 0,008% de chumbo está em solução. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Eu tenho bastante dificuldade nesse conteúdo. Então, se não entenderem alguma coisa, me pergunte. Mesmo que eu não souber, eu vou procurar para tentar ajudar vocês, tá? Tchau!